Irmãos, igreja linda, a paz do Senhor, amém? Paz para quem está aqui pertinho, paz para quem está lá longe, a paz do Senhor para você, em nome de Jesus. Eu trago saudação da igreja, irmã, lá em Toyota. Eu louvo a Deus pela honra que me dão nesta casa, de poder trazer a palavra do Senhor neste aniversário, nos 23 anos da igreja de Toyohashi. Que bom estar aqui com vocês, que bom poder ser parte desta festa. Eu prometo que eu não vou esquecer ter estado aqui com vocês neste aniversário tão importante que marca uma data, e eu espero que não marque apenas no calendário uma data festiva, mas também uma data de transição para algo muito melhor, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você está aqui de pé, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Em um livro pequeno no Antigo Testamento, o livro de Abacuque. Esta noite eu estive com Deus e entre dormindo e acordado, pensando, Senhor, que palavra que eu vou trazer num aniversário para a igreja de Toyohashi. E meu sono foi perturbado com um único versículo. E aquele versículo rodava a minha mente toda noite. Despertei cedo, como de costume, ainda com esse versículo no meu coração, mas sem ter uma noção exata daquilo que Deus queria falar conosco. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? É o capítulo número 3 de Abacuque, Antigo Testamento, Abacuque, capítulo número 3. Onde você estava no começo da década de 90? 90 foi um ano bastante importante, foi uma década importantíssima para aqueles que são descendentes, que são estrangeiros, que vieram para o Japão. A maior parte de nós veio para cá no início dos anos 90. E certamente 93 foi o ano que marcou a história desta igreja, porque foi o ano em que esta igreja nasceu. E ela nasce de um sonho, ela nasce de uma visão de Deus. A Missão Apoio tem duas características, e esta igreja é uma igreja modelo no sentido dessas duas características. Em primeiro lugar, a Missão Apoio não é uma igreja centenária, não é uma igreja antiga. A igreja nasce com o movimento Decassegue. A igreja Missão Apoio vai nascer fruto dos mesmos sonhos que você trouxe para cá quando veio para o Japão. A vontade de melhorar, a vontade de ter seu sonho realizado. A Missão Apoio tem essa característica. Ela nasce de um sonho Decassegue. Em segundo lugar, a Missão Apoio não é apenas uma igreja jovem, ela também é uma igreja de jovens. É uma igreja que tem uma característica, e eu falei que essa igreja é modelo, porque eu olho para vocês e vejo apenas gente aqui nova. Poucos são aqueles que têm barba branca, acho que só eu. E eu louvo a Deus porque esta igreja tem essas duas características. Abacuque, capítulo 3, nos fala de algo importante. Eu quero falar para vocês sobre os 7 sinais genuínos de um avivamento. 7 sinais genuínos de um avivamento em apenas um versículo. Vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 2. Diz assim: a oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Vamos orar a Deus? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã gloriosa de domingo. Eu quero louvar o teu nome, Senhor, pela certeza que eu tenho, Pai, de que o Senhor quer falar ao coração desta querida igreja. Senhor, esta igreja, Pai, ela não nasceu do sonho do pastor Evandro e da Karen. Senhor, esta igreja, Senhor, nasceu fruto do teu sonho.
E eu tenho certeza, meu Deus querido, que assim como eles tiveram um coração sensível, Pai, para perceber, para captar aquilo que o Senhor trazia de novo, de renovo, Senhor, meu Deus, para esta cidade. Eu sei, Deus, que o Senhor também tem algo novo, Senhor, para esta presente geração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala ao coração da igreja, Pai, fala ao coração daquele que visita esta casa, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, usa a minha vida, eu clamo por Tua misericórdia, sem a qual, Senhor, nenhum de nós estaria de pé, pois a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, nesta manhã, eu quero, Senhor, junto com a igreja, Senhor, louvar o Teu nome e Te agradecer, Deus, por estes 23 anos. Muito obrigado, ó Deus, nós Te louvamos. Muito obrigado, ó Senhor, nós Te adoramos, em o nome precioso do nosso amado Salvador, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar, você está aqui na casa do Senhor, é uma alegria estarmos juntos, reunidos aqui em Espírito e em verdade. Uma certa pessoa começou a passar, visitar de combine em combine, de conveniência a conveniência, passou pela primeira, trabalhava no caixa, alguém que era arubaito, ele entregou uma nota de 10 mil ienes, e a nota passou facilmente, foi a um segundo combine, com mais uma nota de 10 mil ienes, e era mais um arubaito ali presente, ele passa mais uma nota de 10 mil, vai a um terceiro combine, quando chega no terceiro combine, ele vai passar a nota de 10 mil ienes, e a pessoa que está ali não é arubaito, é uma pessoa experiente, trabalhava há anos ali naquele local, toca a nota e percebe, chama a polícia, e aquela pessoa é capturada, porque ela estava falsificando notas de 10 mil ienes. A nota não foi identificada em alguns lugares, mas foi facilmente percebida pela textura, pela tinta, pela maneira como aquela nota estava, que aquela nota não era verdadeira. Irmãos, da mesma maneira, quando você está habituado com aquilo que é verdadeiro, você pega uma nota, você percebe se ela é verdadeira ou não. Aqueles que um dia foram visitados pela presença de Deus, reconhecem que Deus está neste lugar. Nós sabemos que, quando o avivamento ele é real, ele é verdadeiro, quando Deus está presente. E há pelo menos 7 marcas que vão determinar se Deus está presente na história desta igreja, se Ele continuará presente na história desta igreja ou não. Porque, irmãos queridos, eu não gostaria de ser enganado, assim como você também não. Nós queremos aquilo que é verdadeiro, e Deus ama também aquilo que é verdadeiro. Abacuque estava vivendo uma história diferente. Ele vivia uma história de questionamentos, de perguntas, de inquietações, porque ele havia vivido já aquilo que era verdadeiro, e agora ele vivia algo que era diferente daquilo que ele havia participado. A história de Israel era uma história de vitórias, era uma história da presença de Deus de uma maneira nacional. Israel era fruto do sonho de Deus. Porém, Israel, no meio da sua história, ele sofre uma ruptura, uma transformação, uma divisão, e aquela história que era uma história única, ela se torna 2 histórias distintas, 2 povos diferentes, e agora Abacuque faz parte da história, de uma meia história, da história do remanescente, da história de Judá, e Judá mantinha ainda uma chama acesa daquilo que era verdadeiro, de uma devoção profunda ao Senhor nosso Deus, porém agora ele via pouco a pouco um declínio espiritual, um desmantelamento moral. Ele via e assistia ali ao vivo e a cores que Judá já não preservava mais uma fé genuína, e ele vai buscar a Deus, e quando ele vai buscar a Deus, ele percebe que existem 7 marcas que vão determinar aquilo que realmente é avivamento, aquilo que realmente pode mudar a história de alguém, a história de uma comunidade como a nossa, a história de uma igreja e até mesmo a história de uma nação, e por que não dizer, transformar o mundo. Quando eu olho este versículo, eu posso encontrar 7 marcas distintas, e eu vou começar falando sobre a primeira marca, que está
no primeiro verbo que inicia esta mensagem, no capítulo de número 3, versículo número 2, nos fala assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. A primeira marca de um avivamento genuíno está em ouvir o que Deus fala. É necessário ter ouvidos para ouvir. Talvez por isso Deus, lá no Apocalipse, para que nos tempos finais, Ele vai dizer por 7 vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como é que a igreja ouve de Deus? Eu coloco como ouvir de Deus uma prática constante, uma prática real de oração. Eu cheguei aqui nesta igreja e quando eu cheguei eu percebi, eu não sabia distinguir se o culto já havia começado ou se estavam ensaiando. E eu perguntei ao pastor Aquino: o culto já começou? Ele disse: na verdade, pastor, ainda não, mas ao mesmo tempo já começou, porque nós iniciamos com meia hora antes, louvando a Deus. Começamos com meia hora antes de oração, de adoração. Oração é uma marca que nos prova que este lugar é um lugar onde Deus está. Porque a oração é a maneira como nós nos comunicamos com Deus. Sem oração, irmãos queridos, esta igreja está fadada ao fracasso. Pela oração, esta igreja está destinada ao sucesso. Tudo vai depender de se essa igreja está ouvindo de Deus ou não. Eu me lembro, irmãos queridos, que no ano de 91, a minha vida foi marcada por ouvir algo de Deus. 93, eu estava me preparando para algo que eu havia ouvido de Deus em 91. 93, o pastor Evandro já estava inaugurando esta igreja. 93, meu filho estava sendo gerado no ventre de minha esposa, e no meu coração, em meu ventre, algo estava sendo gerado. Era o desejo de poder fazer a vontade de Deus. Mas eu não tinha noção ainda para onde é que Deus queria me levar, o que Deus queria fazer da minha vida. E eu estava em oração. 93 foi um tempo marcado na minha vida pela oração. Porque eu estava buscando de Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer comigo? Pai, eu me coloco nas tuas mãos. Eu estou disponível para fazer a tua vontade. Orar não é simplesmente falar com Deus. Orar é receber peso da parte de Deus. Eu não vou sair de Abacuque, mas eu quero mostrar para você que em Abacuque são apenas 3 capítulos muito simples, muito pequenos. E no capítulo 1 você vai perceber que ele diz o peso que viu o profeta Abacuque. Ele começa dizendo assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Portanto, todo o livro vai se basear neste versículo 1, porque era o peso, era uma sentença que Deus estava determinando para a nação de Judá. E aquele peso, aquela inquietação, aquele incômodo que se instalou no coração de Abacuque, é o mesmo peso que se instala de tempos em tempos no coração da igreja, no coração dos pastores, porque nós percebemos que é muito fácil sair dos trilhos, é muito fácil nós nos desviarmos da vontade de Deus. E eu olho para esta igreja com muito amor, com muito carinho, porque já houve circunstâncias em que esta igreja correu o risco de sair do trilho, de perder o foco, mas em algum momento houve um peso, houve uma sentença da parte de Deus que trouxe inquietação aos corações. Algo está errado, e a igreja parou para se voltar para Deus, para ouvir de Deus. Quando nós ouvimos de Deus, nós nem sempre ouvimos aquilo que nós gostamos. Eu tenho certeza que você que está aqui nesta manhã de domingo, se você veio aqui é porque você foi inquietado por Deus para estar aqui. Deus te trouxe a este lugar e Ele quer falar ao teu coração de uma forma clara, de uma forma específica.
Talvez você não entendeu que aquilo que te trouxe aqui foi fruto de uma oração. A oração transforma, a oração muda as situações, a oração faz com que aquilo que está no teu coração seja revelado ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui, porque Deus quer mudar a tua história, nesse momento em que a história da igreja está sendo determinada por 23 anos. Esse é o ano em que Deus pode mudar a tua vida, esse é o ano em que Deus quer fazer alguma coisa nova e diferente em você, mas é necessário que você discirna o que quer dizer o peso de Deus na sua vida. Abacuque trazia um peso. O peso era, ele percebia que algo de ruim estava para acontecer, não era algo bom. Ele pressentia, percebia que havia algo, porque já Israel havia sido levado em cativeiro, mas Judá havia sido misericordiosamente poupado, e agora Abacuque foi para a oração, e quando ele vai orar a Deus, ele faz uma pergunta. Isso me leva a pensar que orar não é apenas conversar com Deus, mas orar também é questionar a Deus e questionar de Deus. Ele vai até Deus e ele pergunta: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Abacuque está em oração. E a oração dele é uma pergunta, é um clamor a Deus. Senhor, eu estou clamando e parece que o Senhor não está me ouvindo. Por quê? Porque ele estava clamando por libertação, por salvação. Mas quanto mais ele clamava, mais inquietação, mais peso, mais sentença vinha sobre ele. Então ele percebe que Deus começa a falar, e Deus diz que não havia solução para ajudar, que eles seriam levados para cativeiro, e que Deus enviaria o inimigo para eles, pior do que o povo assírio, e seria um povo chamado o povo caldeu, o povo babilônico. E quando ele ouve aquilo, ele diz: Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu sei que nós pecamos, eu sei que nós falhamos contra ti. Eu sei, Senhor, mas nós somos o teu povo, e o Senhor vai enviar contra nós um povo pior do que nós, eles vão nos destruir. A oração, irmãos, pode transformar situações. Ou a oração pode, pelo menos, nos fortalecer para enfrentar tempos difíceis. Eu peço a essa igreja que nunca perca o foco. Esses 23 anos de existência, não de subsistência, mas de existência, foram marcados por profunda oração, por profunda devoção, e essa igreja não pode esquecer. Se essa igreja quer continuar existindo, essa igreja deve permanecer em oração, na presença de Deus. Orar pelo quê, pastor? Orar pelas famílias, orar pelas futuras gerações, orar pela nação, orar para que a igreja cumpra o seu propósito na face da terra. Mas ainda uma segunda marca, e eu coloco como uma segunda marca, está no capítulo 2, versículo 3, versículo 4. A segunda marca eu chamo de valorização da palavra. Ouvi, Senhor, o quê? Ouvi, Senhor, a tua palavra. É necessário que nós aprendamos a ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra e viva a palavra. Isso me faz lembrar um fato curioso que aconteceu lá em Toyota. Havia um irmão que queria muito ser usado por Deus. E ele cria que Deus queria usá-lo em sinais e maravilhas. Ele estava buscando uma oportunidade de Deus para orar por alguém que tivesse um problema físico real. E chegou um momento em que, naquele dia, entrou uma pessoa que era surda-muda na igreja. E esse surdo-mudo também era crente. E ele ficou encostado na parede, lá no fundo da igreja, enquanto o culto estava acontecendo. Ao lado dele, a filha, que aprendera a linguagem dos sinais, estava explicando a mensagem para ele em sinais. E de repente o culto acaba. E quando o culto acaba, aquele irmão pensou: essa é a minha grande oportunidade. Então ele vai até aquela pessoa que é surda-muda, e ele começa a orar:
em nome de Jesus, comece a falar agora, comece a falar agora. E ele começa a orar para que a pessoa comece a falar e que Deus opere um milagre ali. E eu fiquei olhando, parado, observando o que estava acontecendo. Eu via a fé do meu irmão, eu via que ele tinha desejo de ser usado por Deus. Eu via ali um surdo mudo que não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E ele estava já aflito, pressionado na parede. O irmão orando. E é claro, irmãos, que nada aconteceu. Eu comecei a olhar e de repente eu comecei a rir da oração do irmão. Achei a oração engraçada. Não estava rindo do irmão, mas da oração que ele estava fazendo, porque estava orando ao Senhor. Senhor, que esse homem comece a falar agora. Disse, irmão, vem cá um pouquinho, vem cá em nome de Jesus. Trouxe ele, vem cá por favor. Você está orando errado. Verdade, pastor? Sim. Meu irmão, ele não tem nenhum problema na fala. Você vai ficar orando aí. Todo o término do culto vai ficar 2 horas orando por ele e não vai acontecer nada, porque ele não tem um problema nenhum na garganta. Ele não fala, não é porque ele não pode falar, ele não fala porque ele não pode escutar. Você tinha que orar não para ele falar, você tinha que orar para ele ouvir. Se você orar, Senhor, abre os ouvidos dele para ele ouvir, ele ia começar a te ouvir e falar, ia ser uma consequência natural. Você está entendendo? Muitas vezes nós estamos orando, mas nós não estamos ouvindo. A nossa fé é profunda, a nossa fé é intensa, a nossa oração é verdadeira, mas nós não estamos orando como convém. A igreja precisa aprender a ouvir de Deus, mas ouvir a palavra de Deus. O único poder que transformou a vida de cada um que aqui está, foi a palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda, é a palavra de Deus que transforma. Os versículos de números 3 e 4 do capítulo de número 1 nos fala, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá, se tardar espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, o meu justo, viverá do quê? Da fé. O meu justo viverá da fé. Irmãos, a palavra que nós pregamos é a palavra da fé. Esta é a palavra que nós pregamos. Não faz sentido nenhum você vir aqui a este culto, a esta reunião, assentar-se aqui, ouvir e não sair lá fora para praticar a palavra. Diz a Bíblia, não são apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Deus quer que nós venhamos aqui como um quartel-general neste galpão, como foi dito, para ouvir a palavra de Deus, se encher com a palavra e ir lá fora transformar o mundo. Esta é a visão de Deus para a igreja. Por quê, irmãos? Porque assim como Abacuque, há um peso no meu coração, e eu sei que talvez haja um peso no seu coração. Quando a Missão Apoio começou, há 23, 24, 25 anos quase atrás, quando a Missão Apoio começa, tudo era diferente. Na década de 90, as pessoas viviam como vivia a nossa irmã, e havia um slogan na missão, tristeza, solução, solidão, Jesus é a solução. Era o nosso slogan. E muita gente aqui foi alcançada por folhetinhos como esse. Mas hoje, irmãos, as pessoas já não estão vivendo tanto de depressão como naquela época. Por quê? Porque naquela época as pessoas vinham para cá, se sentiam desamparadas, longe da família, inquietas, sem um futuro. E de repente uma porta se abria de esperança. Jesus era o nome transformador. Hoje, os desafios são diferentes. Tem pessoas em depressão hoje? Certamente que tem. Mas hoje há uma diferença muito grande. Qual é a diferença? A diferença é que hoje as pessoas estão entretidas com a internet. Hoje, a diferença é que se você sentir a solidão, ou sente solidão, basta apertar um botãozinho em qualquer programa, qualquer aplicativo, e você está conectado com o outro lado do mundo. Oração não é assim. Oração não é apertar um botão e você está conectado com Deus. Não, oração é espera. Oração é busca. Ouvir a palavra de Deus, é necessário ter ouvidos para ouvir. Deus quer que os nossos ouvidos se abram, e eu vou orar a Deus para que nesta manhã os nossos ouvidos se abram para ouvir a palavra de Deus,
porque o Senhor está falando, os sinais estão anunciando que Jesus está chegando, Ele virá certamente, não tardará. Portanto, nós temos que aprender a esperar em Deus. Igreja, espere no Senhor, porque Jesus está voltando. A marca de ouvir a palavra, ouvir oração, palavra, valorização da palavra de Deus, tudo isso é para que nós estejamos em perfeita sintonia com o Senhor, porque Jesus em breve virá. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O temor ao Senhor é a terceira marca. Se a primeira é a oração, a segunda é a palavra, a terceira é o temor de Deus. Irmãos, eu sou de uma época onde entrar em uma igreja significava entender o que é reverência. Guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Reverência não tem nada a ver com a ausência de barulho. Reverência não tem nada a ver com estilo musical. Reverência não tem nada a ver com um ambiente de quietude. Reverência tem a ver com o reconhecimento, um respeito profundo para com a santidade de Deus. Esta igreja não pode perder essa sensibilidade de que o Deus que você serve é um Deus santo. Quando a igreja reconhece a santidade de Deus, aí existe uma marca genuína do que é avivamento. Se você for ver comigo, neste mesmo capítulo de número 1, versículos número 12, versículo número 13, nos fala a palavra do Senhor, capítulo 1, versículo 12, versículo 13. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu o quê? Meu o quê? Meu santo. Nós não morremos, ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Tu és tão puro de olhos, que não podes contemplar o mal. Irmãos, aos 12 anos de idade eu coloquei meus pés pela segunda vez numa igreja. A primeira vez que eu fui à igreja, fui com meus pais serviam a Deus. Eu fui dos meus 5 até os meus 10 anos de idade, eu ia à igreja com os meus pais. Não tenho muitas lembranças dessa primeira época da minha vida. Quando eu ia pequeno para a igreja, apenas para mim era mais um ambiente para estar. Mas um dia um pastor, o mesmo pastor, percebendo que os meus pais já não iam mais à igreja, 2 anos depois, ele vai à minha casa, e ele chama, faz o convite para que os meus pais retornem à igreja. Mas eles não têm mais ouvidos para ouvir, não têm mais prazer na palavra de Deus, eles estavam desviados, afastados da palavra do Senhor. A Bíblia dos meus pais estava sobre o guarda-roupa, guardada, empoeirada. E como toda criança, aos 11 anos de idade, eu me escondi no quarto, e havia acesso para a sala. Eu estava ali escondido e o pastor os convidava para ir à igreja. E eles ouviam o pastor, e o pastor perguntou: vocês acaso têm uma Bíblia nessa casa? Eu lembrei que a Bíblia estava sobre o guarda-roupa, subi no guarda-roupa, peguei a Bíblia, limpei a Bíblia, estava escondido. Meu pai falou: não, nós não temos Bíblia. E eu peguei a Bíblia e entrei na sala, disse: pastor, aqui está a Bíblia. Meus pais olharam, o pastor colocou a mão sobre minha cabeça: que bom, filho, que você não esqueceu. E ali ele leu a palavra do Senhor e fez o convite para que a minha família fosse no sábado à igreja. Chegou o dia de sábado. O sábado chegou. O pastor tinha ido embora, eles começaram a rir. Mas aquela palavra que o pastor falou aos meus pais não tocou o coração deles, mas tocou o meu coração. Aos 11 anos de idade, eu entendia que Deus estava me chamando.
Então, eu peguei aquela Bíblia, coloquei debaixo do braço, lembrei que os crentes estavam gravata. Fui até o guarda-roupa do meu pai, peguei uma gravata do meu pai, coloquei a gravata, coloquei a Bíblia debaixo do braço. Minha mãe olhou para mim, onde você está indo? Se eu estou indo para a igreja, mãe. O pastor convidou e eu vou. E eu fui para nunca mais voltar. Quando eu cheguei àquele lugar, assim como você que está aqui pela primeira vez, entrou e percebeu que há algo diferente. Quando eu entrei naquele lugar pela primeira vez, eu via, há algo diferente nesse lugar. Meu coração de menino não discernia o que era, mas eu sabia que era Deus. Deus está presente aqui. Jesus está aqui porque estamos reunidos em torno deste nome maravilhoso, o nome de Jesus. É o único nome que pode transformar a tua vida. É o único nome que pode modificar a tua história. Cada um que aqui está tem uma história diferente de transformação. Cada um que aqui está, só está aqui porque entrou nesta casa e sentiu algo diferente. Se você entendesse que o Deus que você serve é um Deus santo, um Deus que não pode contemplar o pecado com prazer, com alegria, isso traria ao seu coração um profundo incômodo. Ainda nessa semana, na quinta-feira, eu recebi um telefonema. E uma pessoa me chamou e disse, pastor, o pastor não me conhece, mas eu queria que o pastor orasse por minha vida, eu quero aceitar Jesus. Como? Eu quero mudar de vida. Aconteceram algumas coisas ruins na minha vida, e não é pelas coisas ruins, mas é porque eu percebo que Deus está me chamando. Existem pessoas lá fora que estão conscientes da santidade de Deus. E essa pessoa estava, ele disse, pastor, eu já fui à sua igreja. Eu entrei na igreja. Mas eu não me sinto digno, pastor. Eu não sei explicar como que é isso, mas eu não me sinto digno. Eu falei para ele, digno ninguém é. Ele falou assim, eu sei, pastor, mas eu não me sinto à vontade, porque eu sou tão pecador. Eu tenho errado tanto. Se essa pessoa pudesse entender, assim como você também está aqui, sim, por um lado, a santidade de Deus provoca em nós este incômodo, provoca em nós esse sentimento de estar impróprio, inadequado, talvez se sentindo nu diante de um Deus que vê todas as coisas. Esse sentimento, irmãos queridos, deve permanecer na igreja. Isso chama-se reverência. E a reverência marca a igreja. A reverência é tão importante, porque quando nós reverenciamos, qualquer um que entrar aqui vai reconhecer, Deus está neste lugar. Quando eu entrei aqui, eu reconheci, Deus está neste lugar. Havia luzes, havia som, havia barulho, mas havia oração. Havia o reconhecimento da presença de Deus. Essa igreja não pode perder essa marca, pastora Kira. Essa é a terceira marca, a santidade de Deus. E a santidade de Deus, existe algo que a espanta. E o que é que espanta a santidade de Deus? Quando o pecado permanece na igreja. E eu sei que esse não é um assunto confortável, mas quando o pecado se instala na igreja, quando ele encontra lugar entre nós, e não vemos isso como muito importante. Podemos ter luz, podemos ter som, podemos ter brilho, podemos ter tudo aquilo que é externo, mas será estereótipo, não será verdadeiro. Será como aquela nota de 10 mil ienes, que quem já percebeu ao tocar vai saber. Isso não é verdadeiro. Deus quer que essa igreja tenha essas marcas. Que essa igreja reconheça que a igreja só é a igreja quando ora. A igreja só é a igreja quando respeita a palavra. A igreja só é a igreja quando respeita a presença de Deus. Ouvi a tua palavra, ó Senhor, e eu temi. E eu fiquei alarmado. Que a igreja permaneça assim diante do Senhor, amém? Há uma outra marca para a igreja, e eu diria que essa marca é a marca da ação de Deus.
Há uma outra marca muito clara, que quando Deus está trabalhando na igreja, a igreja percebe isso, temi, aviva, ó Senhor. A marca da ação de Deus está no aviva. Aviva, ó Senhor. Eu tenho visto e tenho percebido que muitos estão clamando por avivamento no Japão. Todos pedem por avivamento. E às vezes eu paro para pensar, Senhor, como o Senhor vai avivar? Como o Senhor vai reavivar aquilo que está morto? Avivamento para a igreja, irmãos, é necessário, é importante, mas nós temos que entender que para que Deus avive, primeiro tem que ter nascido de novo. Tem que haver renascimento. Deus quer que você entenda que Deus não tem responsabilidade com métodos, com instituições. Há algumas pessoas que olham para esta igreja e pensam, por que é que esta igreja, ela tem marca de vida? Por que é que Toyohashi é uma igreja que tem vida? Quem vai e visita a igreja de Toyota percebe por que é que a igreja tem vida. Nós temos uma dificuldade lá. Nós entramos em um culto e saímos de outro culto. Entramos em um culto e saímos de outro culto. E eu tenho apenas 30 minutos, às vezes 20 minutos para pregar, porque logo depois vem outro culto. E nós não conseguimos controlar bastante o ambiente. E a preocupação minha sempre é, Senhor, o culto da noite vai ser igual ao culto da tarde. O da tarde foi igual ao culto da manhã, porque a minha preocupação pastoral é alimentar a todos os irmãos de uma forma igual, como um pai se preocupa em dar alimento parecido com os filhos, para todos os filhos. E a preocupação é não engessar o culto. O nosso culto tem exatamente 2 horas de duração, e aquelas 2 horas passam tão rápido. E a minha preocupação é, eu não posso engessar o culto. A palavra será igual amanhã, à tarde e à noite. Mas eu não posso produzir um ambiente. Eu tenho que permitir que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Irmãos, o avivamento pode ser imitado, mas não há avivamento sem vida de oração. Deus não está esperando que toda esta igreja perceba isso, mas é necessário que a igreja, pelo menos uma maior parte da igreja, entenda que a oração, a palavra, o temor de Deus é que produzem a ação do Senhor na igreja. Aviva, ó Senhor, aviva, Senhor. Deus quer avivar a igreja. Deus não tem compromisso com a instituição, mas Ele tem compromisso com indivíduos. Note isso. Deus não tem compromisso com a instituição, mas Deus tem compromisso com indivíduos. Eu me lembro uma vez que eu vim a Toyohashi, e a igreja não era aqui. Era no outro galpão, na mesma Ichigosen. Passei pela frente do antigo galpão, ao vir para cá. O galpão que havia a missão apoio está lá ainda, mas a missão não está mais lá. Esse galpão está aqui, a missão está aqui. O dia que a missão sair daqui, a presença não vai estar mais aqui. Porque a presença, a ação de Deus, ela só acontece onde Deus está. Deus está presente aqui. Quantos creem nisso? Deus está presente. E quando há avivamento, a ação de Deus acontece. Deus transforma, Deus faz maravilhas. Aleluia, tudo pelo poder da oração. Eu me lembro de uma certa pessoa que ela estava trabalhando como eletricista e caiu do poste, não estava amarrado com a devida segurança, caiu do poste e sofreu um traumatismo craniano terrível. E estava desenganado entre a vida e a morte. Eu estava pastoreando uma igreja no Brasil, quando a irmã daquela pessoa veio para mim e disse, pastor, o meu irmão está desenganado. O pastor pode ir até o hospital orar por ele? Eu disse, claro, vou orar por ele. E fui até lá orar por aquela pessoa. Quando cheguei no hospital, ele estava na UTI, percebi que não havia enfermeiros, e fui em direção à UTI. Quando fui entrar na UTI, estava com a minha Bíblia na mão, estava com paletó e gravata, era facilmente reconhecido como crente. E entrou uma enfermeira, e ela muito brava, não gostava de crente, olhou para mim, o que é que você está fazendo aqui? Fora daqui agora. Nós não permitimos
que você entre neste lugar. Se quiser fazer oração, vai fazer oração lá fora. Eu olhei para ela, e eu era policial militar. Ia dar uma carteirada nela. Mas aí a presença de Deus estava ali naquele local, eu percebia, disse, aquilo era uma interrupção. Olhei para ela e disse, me desculpe, você tem razão. O Deus que opera aqui dentro também opera lá fora. Olhei para ela sair, coloquei a mão sobre a parede. Disse, Deus, Tu estás presente. Senhor, faz uma mudança na vida deste homem. Senhor, se ele morrer, ele irá ao inferno, porque não Te conhece. Mas se viver, Senhor, por Tua misericórdia e graça, o Senhor pode fazer algo novo e diferente na vida dele. E permaneci, sentei ali perto daquele banquinho, e de repente aquela enfermeira, ela começou a gritar. Agora não era mais de raiva, era de surpresa, porque o homem abriu os olhos, o homem acordou, aquele traumatismo foi curado para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Onde o poder de Deus está, Deus faz mudanças, Deus faz transformação. Tudo é pelo poder da oração. Deus pode mudar a situação. Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a tua vida. Se você realmente confiar e entender que o Senhor é aquele que manifesta a sua obra. Ele é Ele mesmo quem aviva a obra. E Ele aviva no meio dos anos. No meio dos anos. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Deus tem responsabilidade com a obra que é dEle. Apenas dEle. Aviva, Senhor, a tua obra. Há uma outra marca para a igreja, eu anotei aqui, não apenas a ação divina, não apenas, mas um avivamento espontâneo. Avivamento não pode ser provocado, ele pode ser imitado, mas ele nunca será gerado pela ação do homem. O avivamento será sempre algo gerado por Deus. É Deus quem faz, é Deus quem realiza, é Ele quem quer fazer, é Ele quem pode operar milagres aqui nesta manhã. Ele está aqui presente, se Ele quiser fazer, Ele faz, se não quiser, não faz, mas quem faz é Deus, e Ele está presente aqui para dizer, eu sou o Senhor, eu sou o Santo no meio de vós. O Senhor está presente aqui entre nós, igreja querida. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, eu penso e creio que avivamento é sempre uma coisa espontânea. É Deus quem vai fazer quando a igreja seguir estes passos. Oração, palavra, para que possa haver a ação de Deus através do reconhecimento da sua santidade. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Toyohashi será sempre uma bênção enquanto permanecer sendo obra de Deus. A obra é de Deus. Outro pastor já passou por aqui. Amanhã pode ser outro pastor. Amanhã o pastor Akira pode ter barba branca como eu tenho hoje. Amanhã pode ser que ele seja apenas um espectador daquilo que Deus está fazendo, através da futura geração. Mas a igreja não pode perder essa noção de que a igreja não é do pastor Akira. A igreja não é do pastor Cid. A igreja tem dono. O dono é o Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Deus não aviva aquilo que não pertence a Ele. O avivamento é da obra de Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra e no meio dos anos faze-a conhecida. Quando eu olho a palavra de Deus, eu percebo o seguinte, irmãos queridos, que é espontâneo, mas é produto de um profundo arrependimento. Capítulo 3, versículo 3, nos fala, Deus veio de Temã, o santo do monte de Parã, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Perceba que Deus está caminhando, a sua glória vai cobrindo os céus e a terra se enche do louvor de Deus. Isso é tudo muito espontâneo. É maravilhoso quando a igreja entende que até o louvor tem que ser algo espontâneo. Eu vi aqui, eu estava olhando aqui, vocês têm um púlpito grande. Eu tenho um púlpito pequenininho, porque o salão é menor do que esse aqui. E eu olho, vi aqui os jovens, só rostos jovens, louvando ao Senhor. E a espontaneidade com que eles louvam a Deus. Tudo isso é muito bonito, irmãos. Mas a grande pergunta é,
o nosso coração está realmente saltando diante de Deus com alegria? O nosso louvor realmente é o que nós estamos apresentando aqui? Sim, certamente é. Porque nós não podemos limitar aquilo que Deus está fazendo dentro de nós. Cada vez que eu vejo um louvor espontâneo, eu me lembro, década de 70, eu me lembro que era garoto, e eu estava brincando na rua, a rua era de terra, não havia pavimento na rua, a rua era de areia, e no final da rua havia uma igrejinha. E naquela época era permitido, a igreja tinha um alto-falante, e no alto-falante da igreja tocava-se louvor. Naquela época não havia, evidentemente, o CD, o que havia era o bolachão, o LP. Não havia nem estéreo, o que havia era a vitrola. E o pastor daquela igreja colocava uma vitrolinha e colocava o LP para rodar. E naquela época não havia muita produção fonográfica. Era de tempos em tempos, a cada 2, 3 anos aparecia um LP gravado. E como não eram muitas as músicas evangélicas, aquele pastor todo domingo colocava o mesmo LP. E talvez isso tenha sido a razão pela qual me converti. Porque eu ouvia todas as manhãs de domingo, enquanto brincava na rua, eu ouvia: eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eu ouvia aquilo, eu ouvia a história todinha das 100 ovelhas cantada em um único hino. Ouvia a faixa número 2, 3, 4, 5, Oséias de Paula cantando. E aquilo, irmãos queridos, aquele louvor se espalhava pelo ar. E toda a rua ouvia louvores que cantavam para Deus. O louvor que Deus ouve, irmãos queridos, não precisa ser necessariamente novo, diferente, mas tem que ser verdadeiro. Deus quer que essa igreja permaneça louvando o seu glorioso nome. Que nós louvemos ao Senhor em espírito e em verdade. Há uma outra marca, e eu quero correr, há uma outra marca, a 6ª marca eu chamo de uma divulgação calorosa. O capítulo número 2, versículo 14, nos fala: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus quer que aquilo que está acontecendo aqui, naquilo que foi chamado de quadrado, de caixote, de galpão, que aquilo que está sendo ouvido aqui seja ouvido dos 4 cantos. Há algo glorioso, irmãos, que Deus está fazendo aqui faz 20 anos, 23 para ser exato, 23 anos que Deus está transformando vidas nessa cidade. Existem condomínios nessa cidade que ouvem a palavra de Deus, porque vocês certamente evangelizam, pregam a palavra do Senhor, mas ainda há pessoas que precisam ouvir. Ainda há pessoas que carecem da misericórdia do Senhor. Que o conhecimento do Senhor seja ouvido em cada 4 cantos dessa cidade de Toyohashi. Por último, eu vou colocar como 7º, atos de misericórdia. Capítulo 3, versículo 17 a 18. Diz a Bíblia: Senhor, ouvi a tua palavra, temi, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida, na ira lembra-te da misericórdia. Versículo 17 nos fala: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, o que Deus tem feito em Toyohashi não é produto do trabalho do pastor Evandro apenas. Não é produto do trabalho do pastor Akira apenas, da pastora Keila. Mas eu tenho que lembrar sempre que tudo aquilo que Deus tem feito na minha história, na minha vida, não é fruto do meu esforço, nem do meu trabalho. Tudo é fruto, queridos, pastores, não se esqueçam que tudo é fruto da misericórdia de Deus. Quando Abacuque, ele percebe que o fim vai chegar, que eles vão ser levados para cativeiro, que a terra será desolada, que não haverá mais mantimento. Ele tem uma nota de louvor para Deus, e diz:
ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gados no campo, todavia a minha alma te louvará, ó Senhor. Que essa igreja permaneça assim. Haverá momentos de glória para essa igreja. Haverá momentos de dificuldade para essa igreja. A história continua. Haverá desafios para essa igreja. Haverá obstáculos para a igreja. Haverá alegrias, haverá tristezas. Mas será sempre igreja para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja permanecerá, irmãos, até que Jesus volte para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. E o desafio continua para a igreja. A igreja não pode parar. A igreja tem que prosseguir louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Daqui a mais 20 anos, se o Senhor não voltar, eu voltar para cá, estiver vivo ainda, não sei. Uma coisa eu tenho certeza, a igreja permanecerá, enquanto ela permanecer com essas 7 marcas, louvando o Senhor, entendendo que a sua misericórdia dura para sempre, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu não sei como é que você chega aqui. Eu não sei se você vem alegre, se você vem preocupado, se você vem triste, se você vem com um problema. Mas de uma coisa estou certo, Deus quer trazer avivamento ao teu coração. Deus quer produzir algo novo na tua vida. Feche os seus olhos por um momento, curva a sua cabeça. Certamente Deus te trouxe aqui porque queria marcar a tua história. Deus tem planos na tua vida e Ele não se esqueceu de você. Hoje é o dia de que Deus quer avivar o teu coração, tua alma, tua vida. Hoje é o dia que Deus quer operar aquele milagre que você tanto precisa. Hoje, não é amanhã, é hoje. Eu não sei qual é a preocupação que você traz hoje diante de Deus, mas o Senhor está aqui em espírito e em verdade. Hoje, eu quero fazer um convite, um apelo ao teu coração. Se você quer algo de Deus, se você veio buscar algo de Deus, eu queria que você levantasse a mão aí onde você está, você que quer algo de Deus, algo da parte do Senhor. Permaneça com a sua mão erguida, você que quer algo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Permaneça de olhos fechados com a sua mão erguida se você quer algo de Deus. Senhor, nós oramos no poder do Teu nome. Pai, existem pessoas, meu Deus, à minha direita, à minha esquerda, Senhor, que estão com as mãos erguidas. Pai, nesta hora, Deus, eu rogo, Senhor, e eu peço, meu Deus, Tu que ouves a oração da igreja, Tu que ouves o clamor do Teu povo, nesta hora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos por renovo, nós pedimos por transformação, nós pedimos por algo novo de Deus nesta hora. Pai, são 23 anos de transformações, 23 anos de lutas e muitas vitórias, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E eu digo, Senhor, meu Deus, eu sei, Pai, que o Senhor trará o avivamento, Senhor, sobre este lugar, sobre esta cidade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, contempla agora esta mão erguida, Pai. Senhor, meu Deus, promove cura, promove libertação, promove a bênção, Pai, para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, no nome do Senhor nosso Deus, Deus tem algo novo para a sua vida, e a minha história continua. Aleluia. Aleluia. Recebe algo novo. Recebe algo novo. Recebe algo novo. Aleluia. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, assim como Abacuque, Senhor, olhava e via, Senhor, meu Deus, com tristeza, Senhor, o que aconteceria à nação. Meu Deus, o Senhor levantou um profeta. Eis aqui, Senhor, um homem chamado na categoria de profeta. Eis aqui, Senhor, meu Deus, um homem que o Senhor está levantando, Senhor, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Deus te chama profeta, aleluia, profeta, profeta para a nação, aleluia, meu Deus, renova, Senhor, renova, meu Pai, para a glória e a honra do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, viva, Senhor, meu Deus, nós carecemos, Senhor, de um genuíno avivamento, Senhor, meu Deus, nós carecemos, Senhor, não de mudança estrutural, não mudança de métodos, nós necessitamos da unção de Deus, avivamento, aleluia, Senhor, aviva a tua obra, vai, aviva, Senhor, meu Deus, aviva este coração, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, promove algo novo, promove algo transformador, para a glória e a honra do teu nome, Senhor, meu Deus, aleluia, meu Deus, tu sabes, meu Pai, tu sabes o que ela precisa, tu sabes o que ela veio buscar, nesta hora, meu Deus, aleluia, a tua mão, Senhor, aleluia, está estendida, pronta para abençoar,